Olá, na aula de hoje, a aula 18b, nós vamos começar revisando o que nós vimos na lição 18a, sobre o verbo to be no passado e o past continuous. Vimos que o verbo to be no passado tem duas formas, que são was e were. Was para I, he, she, it. E were para we, you, they. Dizemos, no presente, I'm studying. Eu estou estudando. No passado, I was studying. Eu estava estudando. Aqui é o present continuous e aqui o past continuous. Temos o verbo to be e o gerúndio. Verbo to be e gerúndio. Um outro exemplo aqui nós temos he's dancing. Ele está dançando. He was dancing. Ele estava dançando. Temos mais um exemplo, digo, they are sleeping. They are sleeping. Eles estão dormindo. Aqui é a contração do are, no presente. No passado nós temos they were sleeping. Eles estavam dormindo. Podemos perceber que não há possibilidade de contrair o verbo to be no passado, was ou were, com os personal pronouns. Na interrogativa, já que temos o verbo to be, perguntamos com ele. Were they sleeping? Eles estavam dormindo? A negativa se faz com was not ou wasn't, were not, weren't. He was a student. Interrogativa, was he a student? E negativa, he wasn't a student. É bem simples. Importante também revisarmos isso antes de começarmos a explicar outras situações em que utilizamos o verbo to be no passado. Como, por exemplo, para dizer to be born, nascer, to be born. Em inglês, nós não temos um verbo nascer propriamente, como nós temos o verbo to study, estudar, to buy, comprar, to dance, dançar. Não existe simplesmente um verbo nascer, mas uma construção feita com o verbo to be, mais a palavra born, que gera o sentido de nascer. Então, se eu disser, eu nasci em 1979, como eu estou dizendo nasci passado, vou utilizar o verbo to be no passado, mais a palavra born. Então, I was born in 1979. I was born in 1979. Eles nasceram ontem. Nasceram. Já sabemos que nascer é to be born. Como é passado, to be no passado. They were born yesterday. They were born yesterday. Crianças nascem todo dia. Nascem. Nascer é to be born. Só que aqui está no presente. Crianças nascem. Então vai ser com o verbo to be no presente. Children are born every day. Children are born every day. A planta nasceu aqui. Nasceu. Nascer é to be born. Aqui está no passado, então to be no passado. The plant was born here. Eu pergunto, quando ele nasceu? Já sabemos que nascer é to be born. Então nós perguntamos com to be. Então, when was he born? Onde você nasceu? Da mesma forma, nascer, to be born. Perguntamos com o to be. Where were you born? Eu digo, eu não nasci ontem. Não nasci ontem. Nascer, to be born. Então, já que é uma negativa, e eu tenho to be porque é to be born, eu nego com to be. I wasn't born yesterday. Eu não nasci ontem. I wasn't born yesterday. É simples, só devemos ter um pouquinho de atenção. Vejamos agora como dizer em inglês ia, íamos. Então, ia, íamos. Vamos utilizar o verbo to be no passado, was ou were, dependendo da pessoa, mais going, que é o gerúndio do verbo to go, ir. Para eu dizer, eu ia comprar, ela ia viajar, nós íamos tentar. Notem que essas três orações tratam de ações frustradas, em que eu ia comprar, mas não comprei. Ela ia viajar. Obviamente,
ela não viajou. Nós íamos tentar, da mesma forma, não tentamos. Então, para construirmos esse tipo de oração, íamos, vamos usar o to be no passado, mas going. Eu ia dormir cedo. I was going to sleep, dormir, to sleep early. I was going to sleep early. Eles iam me ajudar. Iam, to be going. Então, they were going to help me. They were going to help me. Você ia estudar sozinha. Ia, já sabemos que é o to be going. Então, you were going to study by yourself. Sozinha, by yourself. Ela ia trazer os documentos. Ia trazer. She was going, was going to bring, trazer, to bring the documents. She was going to bring the documents. O que você ia fazer? Ia fazer. Sabemos que esse ia é to be going. Então, nós vamos perguntar com o to be, what were you going to do? What were you going to do? Aqui, fazer é infinitivo. To do. Onde eles iam colocar as malas? Pergunta. Esses iam, to be going. Perguntamos com to be. Where were they going to put? Colocar to put the bags. O que mais nós temos aqui? Ok. Observem sobre a interrogativa e negativa. They were going to help him. Eles iam ajudá-lo. Pergunta. Were they going to help him? Negando, já que temos to be, negamos no to be. They weren't going to help him. Um outro exemplo aqui. Daniel was going to buy the house. Ia comprar. Daniel was going to buy the house. Pergunta. Was Daniel going to buy the house? Negativa. Daniel wasn't going to buy the house. Vale saber que going to, ou seja, esse going mais o to do verbo seguinte no infinitivo pode ser substituído por gonna e mantém o mesmo sentido. Eu vou aprender sozinho, posso dizer I'm going to learn by myself. Ou então I'm gonna learn by myself. I'm going to learn, I'm gonna learn. Notem que o going to vira gonna. É facultativo, nós não temos a obrigação de utilizar gonna no lugar do going to. Mas isso torna a comunicação mais coloquial. Temos também uma outra possibilidade aqui com want to. Want to. Sabemos que want é o verbo querer. Então, want mais o to do verbo seguinte pode ser dito como wanna. Eu quero ir agora. I want to go, ir, to go, now. Ou então, want to, I wanna go now. I wanna go now. O que mais nós temos aqui? Certo? Como dizermos em inglês, era pra, ou é para, era para. Vamos utilizar o verbo to be, mais uma vez, mais supposed. Já vamos falar sobre supposed. Então, to be supposed era para. Então, era para você estudar. Observem a ordem em português. Em inglês, nós temos de ter sujeito, verbo e objeto. Então, sujeito, verbo e objeto. Nessa oração aqui, era para você estudar, o sujeito é você, mas ele está um pouco fora de ordem em relação ao inglês. Portanto, jogamos ele para frente, eu. E aqui nós utilizamos o to be supposed. You were supposed, era para você. You were supposed to study. Era para eles virem. Eles, they were supposed to come. Era, é passado, então to be no passado. They were supposed to come. Era para nós tentarmos. Era para nós. We were supposed to try. É para você dormir cedo. Aqui já é um pouquinho diferente porque é presente, não é era para você. Agora é para você, é presente. Então, you are supposed. É para você, you are supposed to sleep early. É para ele dirigir com cuidado. É para ele, é presente. He's supposed.
É para ele, he's supposed to drive carefully. Com cuidado, carefully. O que era para eu dizer? Já sabemos que era para to be supposed. Portanto, eu pergunto com o to be. What was I supposed to say? What was I supposed to say? Onde era para eles colocarem as caixas? Era para to be supposed. Pergunto com to be. Where were they supposed to put the boxes? O que mais nós temos aqui? Ok, nós temos um resumo para podermos assimilar melhor o que vimos sobre nascer, íamos e é para ou era para. Nascer, to be born. Ele nasceu ontem, nasceu passado, então he was born yesterday. Íamos. Sabemos que isso se faz com o to be going. Ele ia nascer ontem. He was going, was going. Nascer, já sabemos que é to be born. Então, he was going to be born yesterday. Curiosíssima essa construção, porque nós sintetizamos as duas aqui. Então, he was going to be born yesterday. Era para, sabemos que é o to be supposed. Então, era para ele nascer ontem. Era para ele, he was supposed. O nascer já sabemos que é o to be born. Então, fica, he was supposed to be born yesterday. Para finalizarmos a explicação, temos os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo é o verbo to send, que é um verbo irregular e o passado dele é sent. To send, sent. Enviar, mandar. Não era para eu mandar a carta hoje. Não era para eu. I wasn't supposed to send the letter today. Nosso próximo verbo aqui é o verbo to pay, que é um verbo também irregular. O passado dele é paid. To pay, paid. Pagar ou prestar, com sentido de prestar atenção. Pagar ou prestar. Ele não ia prestar atenção à aula. Não ia, sabemos que isso é to be going. Então, he wasn't going to pay attention to the class. He wasn't going to pay attention to the class. E por fim, o verbo to study. To study, studied. To study, studied. Estudar é um verbo regular. Médicos nasceram para estudar. Médicos nasceram para estudar. Nascer já sabemos que é to be born, só que nasceram é passado, então to be no passado. Doctors were born to study. Doctors were born to study. Essa aula exige um pouquinho de atenção, porque essas construções não são comuns à nossa língua. Portanto, recomendo a todos que, em caso de dúvida, tirem as suas dúvidas com seu professor em sala de aula ou reassistam esse videocast. Façam seus exercícios. Bye, bye.